Você já recebeu algum comentário maldoso disfarçado com sorrisos? Isso é péssimo, não é? A gente fica sem graça e até constrangido. Mas a pergunta é: e nós? Como temos feito uso da nossa língua? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Evelyn, seja muito bem-vinda a esse canal. Espero que você se sinta super à vontade. E já se inscreve no meu canal para que você fique sempre informado quando tiverem novos vídeos. E já deixa seu like porque isso ajuda muito, ok? Bom, então vamos lá. Vamos conversar sobre esse assunto um tanto espinhoso. Não é novidade para a gente que a palavra de Deus nos instrui sobre o cuidado com o uso da nossa língua e as suas variadas formas de mal, como fofoca, mentira, maledicência, imoralidade, arrogância, agressão. Eu separei alguns versículos aqui que vão nos mostrar que existem diversos versículos que falam sobre essas coisas. No Salmo 12, versículo 3 diz que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante. Salmo 39:1 diz: Eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras, atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Provérbios 10, 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Colossenses 3,8 vai dizer: Mas agora abandonem todas estas coisas, a ira, a indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros. Tem ainda outros textos, que não daria para a gente citar aqui, mas tem um específico que vai tratar desse assunto de forma mais profunda. E isso talvez seja uma forma da gente pensar na seriedade desse assunto. É um assunto tão sério que Tiago, inspirado por Deus, lá em sua carta no capítulo 3, vai fazer uma profunda avaliação e uma profunda instrução acerca dos pecados da língua. Ele começa assumindo que se um homem consegue dominar a sua boca, ele consegue dominar todo o seu corpo. E dá o exemplo de um cavalo e dá o exemplo do navio. Ele vai dizer que quando colocamos um freio na boca do cavalo, nós dominamos o cavalo. E que o navio, apesar de ser muito grande, ele é dirigido pelo leme, segundo a vontade do piloto. E ele vai dizer o seguinte, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Capítulo 3, versículos 5 e 6. E ele ainda vai dizer que é um mal incontrolável e cheio de veneno mortífero. É bem pesado, Mas acredito que vocês e eu estamos cientes do mal que a língua, que o nosso falar pode causar. Quantas amizades já foram destruídas por conta da fofoca? Quantos casamentos desfeitos por causa da mentira? Quantas divisões na igreja por causa da maledicência? Quantas pessoas foram feridas por palavras malditas? Quantas pessoas já tiraram suas vidas por causa de humilhações, xingamentos e até cancelamento na internet? E quando somos confrontados por magoar, por machucar alguém, a gente diz: eu dei só a minha opinião. Não, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu falo o que vem na cabeça e pronto. Mas irmãs e irmãos, nós sabemos que o nosso coração é mau, é naturalmente mau e corrupto. Quantos maus pensamentos vêm à nossa mente que teríamos vergonha de dizê-los em voz alta? E porque achamos que podemos simplesmente dizer o que vem à nossa mente no que diz respeito a outra pessoa, no que diz respeito ao nosso próximo? Por que cargas d'água daríamos a nossa opinião quando a mesma não foi solicitada? E quando é, porque fazemos sem sensibilidade, sem nos colocarmos no lugar da pessoa. E parece que nesse mundo de internet as coisas são ainda mais potencializadas. Porque a gente não está frente a frente, parece que a gente fica mais corajoso,
E às vezes nem conhecemos a pessoa. Mas irmãs, essa pessoa é uma pessoa, como eu e você, criadas à imagem e semelhança de Deus. Portanto, possuem dignidade. Colocar kkkk quando destilamos o nosso veneno não vai minimizar a ofensa. Não vai desfazer as consequências dessa ofensa. Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que o nosso falar deve ser sempre agradável e temperado com sal. E isso não só para com os nossos irmãos, porque no versículo 5, no versículo anterior, ele vai dizer que é para a gente ter sabedoria com as pessoas que não são de dentro, né? Com os de fora. O nosso falar deve ser sempre agradável, sempre temperado com sal, tanto com os de fora como com os de dentro, tanto com aqueles que conhecemos e convivemos, como com a pessoa desconhecida na internet, ou um famoso, ou enfim, tanto no face a face, como em comentários na internet. Mas a Bíblia diz que é pra gente corrigir os nossos irmãos. Diz mesmo, você está certo. Mas é corrigir com amor. Olha o que Paulo vai dizer lá a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, dos versículos 24 ao 26. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitados para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se te opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. O nosso falar deve testemunhar a respeito do Senhor. O nosso falar deve honrá-lo. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 10, versículo 11, que a boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio é cheia de violência, abriga a violência. E nós, temos agido como justo ou como ímpio? Lá em Provérbios 11, 12 vai dizer ainda que o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento, refreia a sua língua. E para finalizar, ainda em Provérbios, vai dizer assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Está lá, capítulo 12, versículo 18. Quantas pessoas foram alcançadas através da pregação da palavra de Deus? Quantas pessoas foram consoladas por causa de uma palavra? Quantas vezes ouvimos uma palavra que nos conforta em um momento de dor? Quantas vezes fomos apoiados e incentivados a continuar fazendo o nosso trabalho com excelência, com amor? Quantas vezes ouvimos palavras de pessoas que nós amamos que nos fazem chorar de emoção? Quantas pessoas desistiram de tirar suas vidas por causa de uma palavra certa, uma hora certa? Nossa língua deve trazer cura ao invés de cortar como uma espada. Devemos amar com as nossas palavras também, devemos confortar, consolar, pregar as boas novas do Evangelho, devemos incentivar, conduzir, exortar em amor. O nosso falar deve revelar a nossa adoção como filhos amados de Deus. Então, à luz disso, que práticas nós poderíamos adotar, para ter um falar que glorifique a Deus? A gente pode primeiro se perguntar, antes de falar, eu gostaria de ouvir isso? A gente pode se perguntar se quando vamos exortar alguém, nós estamos realmente exortando em amor e com a finalidade de instruir, de corrigir, para o bem daquele irmão e não nos colocar em um local de superioridade e mostrar como nós somos, na nossa cabeça, superiores àquele irmão que está errando. Se pergunte, essa brincadeirinha pode ofender o meu irmão, a minha irmã, o meu próximo? Sendo assim, que pensemos antes e apliquemos o AME, com 2 S. Que é isso, Evelyn, o AME com 2 S? A de agrega, M de minha opinião foi solicitada,
O primeiro é de eu gostaria de ouvir isso. E o segundo é que, assim, não deixa mais passar nada, né? Que é engrandece a Deus. Então, recapitulando, ame, com 2 S, A, agrega, M, minha opinião foi solicitada, é de eu gostaria de ouvir isso, e o outro é de engrandece a Deus. Se você aplicou com sinceridade o ame, vai lá, fale e seja uma bênção. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo te abençoou de alguma forma, se fez sentido para vocês, né? Porque, não sei, pode ser que eu esteja falando besteira. E se fez sentido, se te ajudou, se te abençoou, compartilhe esse vídeo com outra pessoa para que possa abençoá-la também. E que elas possam refletir acerca disso e aplicar o AME. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não esqueça de se inscrever e deixar seu like, tá bom? Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.